Weber, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maico. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Rádio Gazeta. Weber, obrigado primeiramente aí por ter aceito esse nosso convite para fazer parte dessa série de entrevistas, para que vocês possam, mostrar um pouco, quem são vocês, as propostas que vocês têm para o município de Orlândia nas eleições 2024. Eu gostaria, Weber, que você se apresentasse para a população. Quem é o Weber Parreira? O Weber Luiz Parreira, filho do saudoso Silvio Parreira e da dona Silvia, nascido em Orlândia, estudei no Iracema Mieri, no Oswaldo, no Alcídio. Minha família do meu pai é daqui da cidade de Orlândia, a família da minha mãe é de Guaíra. Pessoa mais conhecida, aí para se situar, a pessoa mais conhecida da família do meu pai aqui em Orlândia é o Dadá Parreira. Um orgulho imenso em morar nessa cidade. Eu comecei trabalhando na Comov, depois trabalhei na Intel, trabalhei nos Correios, e quando eu comecei a trabalhar nos Correios, eu casei com a Fátima, com a qual nós constituímos família. Tivemos 3 filhos, Arthur, Ana Carolina e Pedro, e um compromisso que nós fizemos, nós dois, dar o estudo, dar melhor condições de início de vida para eles. Graças a Deus nós conseguimos. Nossos filhos se tornaram excelentes pessoas e para ceder alguma coisa também para a sociedade. Então, esse é o Weber Luiz Parreira, que está aí colocando o nome à disposição para a cidade de Orlândia ter mais uma opção de escolha, uma excelente opção de escolha, diga-se de passagem, modéstia à parte. Weber, você colocando o seu nome a cargo de prefeito aqui para o município de Orlândia, e é muito importante também na hora de escolher o seu vice, porque na ausência do prefeito, quem vai assumir é o vice. Por isso a importância de escolher um vice à altura, para te representar bem naquele momento que você talvez não pode estar à frente da prefeitura. Quem é o seu vice? Apresenta para a população, fala um pouco quem é o seu vice candidato à prefeitura de Orlândia. Perfeito. Meu vice é o professor Justino. Ele dá aula no Alcídio, tá? E é importante isso que você falou, porque são pessoas que convergem mesmas ideias, mesmos ideais, luta de uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, cultura para todos. Então, o professor Justino tem um histórico nesse campo que nos aproximou, tá? E eu tenho certeza da competência e da condição que ele tem também de tocar o município na minha ausência, que eu acredito e torço para que não exista. Mas se existir, eu tenho certeza que ele fará um excelente trabalho. O professor Justino está com a gente há um tempo, ele é suplente de deputado estadual, tá? E aceitou essa empreitada com a gente para poder mostrar para o município de Orlândia as boas opções que ele tem. Weber, a gente destaca como alguns pilares importantes dentro de uma administração. Qual a sua proposta para os setores, principalmente o setor da saúde? O Marco, todos os setores da prefeitura são interligados. Eu não tenho condições de chegar e separar um do outro. Mas vamos lá, saúde. A saúde é uma coisa bem delicada, porque quando você precisa da saúde do município, você já está numa situação mais delicada da sua vida. Você não está bem, está acontecendo algum problema, você precisa daquele atendimento. Quando a gente percebe que tem o atendimento, mas não é suficiente, a gente tem que trabalhar para aumentar essa gama de atendimento que é disponibilizado. Então, o município ele tem um convênio com o hospital. Um hospital que, por sinal, muito bem equipado, bonito, bem limpo, uma coisa muito referência na região. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que estender esse convênio com o hospital. A gente não pode ficar refém de um único plantonista. A gente pode aumentar também o atendimento no mini hospital. O mini hospital ele é subutilizado. Ele é muito bem localizado e é subutilizado. Então, são coisas que têm que ser feitas administrativamente para que a saúde possa rodar de uma forma melhor
e possa atender à necessidade da população num momento tão carente, tão delicado da sua vida, do seu momento. Nós temos uma intenção de, se eleitos, chegar e conversar com o setor de emergência para rever os protocolos de atendimento. É inadmissível que a gente precise de um atendimento de emergência e seja obrigado a ligar, a ligação cai em Franca, depois ela retorna para Orlândia. Depois desse retorno para Orlândia, eles vão checar essa informação, se é verídica, e depois fazer o atendimento de emergência. Isso aí é algo que tem que ser repensado. 1 minuto salva uma vida. Então, nós temos que agilizar isso, nós temos que colocar alguma coisa em prática para fazer isso. E o gestor público tem a obrigação de conduzir essa situação. Então, um monte de coisas dentro da saúde que pode ser melhorada. Nós não podemos deixar um centro odontológico, por exemplo, você entrar dentro do centro odontológico e você olhar para o teto, está mofado, está com infiltrações. Tem que ter um sistema de autorreparo, onde o gestor, onde o responsável por aquele setor, ele faz a solicitação direto de reparo de pequenos reparos naquele órgão, para não deixar deteriorar. Nós temos uma farmácia popular, onde a pessoa fica lá um tempo grande esperando o fornecimento de medicamento, onde esse medicamento poderia ser entregue em casa. A pessoa tem um cadastro, ela faz uso de medicamento contínuo. Então, é a coisa mais simples que tem, gente. Se está lá cadastrado para o munícipe receber aquele medicamento, é de fornecimento contínuo, que um dia que seja para vencer o fornecimento, que a pessoa vá lá entregar. Entendeu? E aí nós temos que colocar assistência social para trabalhar. Nós temos que colocar uma farmácia popular mais dinâmica. Então, é o medicamento em casa. É um programa de remédio em casa. Nós não podemos só pensar num médico da família visitando 100% dos municípios, dos munícipes, se a gente não faz um atendimento junto com a assistência social. Porque se o médico detectar algum problema, ele tenha como acionar a assistência social para também auxiliar na solução desse problema. Às vezes não é só um problema médico, outros problemas que acarretam problemas médicos. Então, é toda uma gama de conduta que tem que ser adotada para sanar esses problemas. É possível? É possível sim, com vontade, com trabalho, com dedicação, com amor ao município e aos munícipes. Tá? Dessa forma, trabalhando dessa forma, a gente consegue fazer algo. Weber, e para o setor da educação, qual que são as suas propostas? Michael, eu não consigo ver educação de base sem ser em período integral. A educação, ela tem que ser baseada em período integral. Tem um programa do governo federal vindo aí, já está aberto, de uma colocação de uma creche. Ela não pode ser um depósito de criança. Ela tem que funcionar como o início de uma alfabetização. A criança, ela tem que se sentir acolhida num ambiente em que ela se desenvolva culturalmente, emocionalmente, tá? E na parte da educação, ela tem que brincar com o lápis, ela já tem que brincar com o desenho, ela tem que aprender a gostar de estudar, porque a educação salva vidas, transforma vidas. Então, nós temos que implantar isso dentro do município da cidade de Orlândia. Escola em tempo integral, nós temos que... Poxa, eu tenho a escola padrão da cidade de Orlândia, fundação da cidade de Orlândia, está fechada porque está caindo. Que absurdo que é esse? A gente não pode aceitar isso passivamente. A gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. A gente tem que colocar nossos jovens dentro da escola para que eles estudem em período integral, para que no período da tarde que seja feito reforço, tenha atividades esportivas, integrar saúde, integrar tratamento bucal dentro das escolas. Eu sou da época que a gente fazia bochecho na escola para prevenção dentária. Por que não voltar? Entendeu? Então, tem certas coisas que podem ser colocadas. Isso daí, gente, não é gasto. Gestor público que pensa que investimento em educação e saúde é gasto,
Esse gestor não serve para ser gestor público, tá? Educação, saúde, cultura, isso não é gasto, isso é investimento. Porque a partir do momento que o município coloca dinheiro nesses itens, ele deixa de gastar lá na frente com doença, com criminalidade, e a gente passa a ter um orgulho maior do nosso município. Então, a educação tem que ser fator fundamental. E ela também tem que trabalhar em conjunto. Eu não posso chegar e colocar um jovem só na escola e falar, você vai estudar aí. Não. Aí vem lá uma proposta do meu vice, o professor Justino. Ele, espontaneamente, sem gasto, sem pedir nada, além de um custo, uma contribuição só para custos, ele abriu cursinhos para jovens da cidade de Orlândia, para poder ter uma possibilidade melhor, para poder prestar um vestibular para a faculdade, para prestar um vestibular para a ETEC. Então, nós temos que trazer o Pronatec, temos que trazer outros programas de estudo dentro da cidade de Orlândia, para incentivar nossos jovens. Temos que fazer convênios com as faculdades, para que os nossos jovens tenham possibilidades de ingressar com maior facilidade, com um custo menor. Então, tudo isso pode ser feito, tudo isso deve ser feito. A gente não pode barrar na educação e deixar a supervisão, as escolas sem supervisão. O ensino, ele passa pelo professor. Se a gente não tiver um professor valorizado, se a gente não tiver um professor qualificado, tá? E com programas de avaliação, tanto para o aluno quanto para o professor, recompensando tanto o aluno quanto o professor, nós não vamos nunca sair dessa mesmice. Educação é um investimento de longo prazo que a gente precisa fazer. Passa pelo professor, passa pela estrutura da escola, que a gente tem que ter uma boa estrutura na escola, tá? Então, primeiro, vamos qualificar o professor, vamos dar cursos de incentivo para o professor, vamos dar condições de sala de aula, porque é impossível um professor lidar com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Ele tem que ter uma carga de alunos e horário compatível com um bom trabalho que a gente vai exigir. Então, tudo é uma recíproca. Eu não posso exigir de um lado sem dar uma contrapartida para que aquela pessoa desempenhe aquela função de acordo com o que a gente exige, com o que um município precisa. Tá? Então, o professor ele tem que ser valorizado, a escola tem que ser humanizada. A escola não pode ser um prédio frio que recebe crianças num período de hora tal a hora tal, terminou, eles vão embora. Tem que integrar, tem que humanizar essa situação. E isso tudo passa por um monte de setores, passa principalmente também por supervisão, porque eu tenho informações de que não existe supervisão, as escolas, o ensino do município, fica Deus dará. Isso não pode, tá? Isso não pode, tem que ter um acompanhamento. Ô candidato, e para o setor de segurança pública aqui do nosso município, quais são as suas ideias e propostas caso eleito? Olha, foi feito a colocação de câmeras na cidade, eu acho que isso tem que ser ampliado, tá? Mas também a polícia civil, a militar e a guarda municipal não podem trabalhar isoladamente. E tem que ter uma integração nesse trabalho. E elas trabalhando integrada, melhora o serviço para os três, melhora a prestação do serviço para o município, tá? E a gente tem aquela sensação de melhor segurança. Então, a segurança, gente, passa por uma série de fatores, mas de imediato a gente tem que cuidar disso. A gente não pode deixar a guarda municipal, a polícia civil e a polícia militar trabalhar isoladamente. Tem que existir uma integração, e isso não é difícil fazer. Basta sentar, conversar, vamos traçar metas, traçar objetivos. Objetivo conjunto, todo mundo mora na cidade, a cidade de Orlândia é de todos os munícipes. Então, a gente precisa de resultados. Esses resultados têm que ser exigidos, e isso só pode ser exigido com pessoas, tá? Cuidando bem de pessoas e equacionando todo um sistema de trabalho. Tá? Então, aumento do sistema de câmeras,
melhoria do setor de fiscalização junto às câmeras, uma integração das polícias, isso tudo pode ser visto e revisto, e vai ser. Ô candidato, sobre a área social aqui do município de Orlândia, quais são as suas propostas e ideias? O que eu falei já para vocês, não existe uma área social independente da área da saúde, da educação, todos têm que trabalhar integrado. Tá? Eu não tenho como cobrar, eu não tenho como ter um resultado, um bom resultado de um médico da família, se eu não tenho uma assistência social acompanhando. Se é detectado algum problema numa residência, num lar de um orlandino, a assistência social tem que agir junto para que a gente possa ajudar dentro do possível o que o município precisa. E isso pode ser feito. Se o médico da família ele trabalha isoladamente, ele não vai surtir o resultado que a gente espera. Tá? Se a criança na escola ela tem algum problema de estrutura familiar, ela tem que ser atendida em separado, ela tem que ser ouvida, a família tem que ser assistida. E a assistência social, ela vai estar aí para isso, tem que ser cobrada para isso. Nós temos na cidade de Orlândia inúmeras instituições, Rotary, Lions, Projeto Vitória, o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça e tantos outros, que auxiliam o poder público nessa gestão social. Então, gente, por que não trabalhar junto? Por que não trazer essas pessoas para participar do município? Se todos eles fizerem isolado, o resultado é 10. Mas se todos trabalharem em conjunto, o resultado pode chegar a 1000. É esse resultado que a gente quer. A gente quer extrair o máximo possível de tudo que a gente pode tirar dentro do município. Então, vamos trazer essas entidades, vamos trazer a assistência social a um trabalho conjunto dentro da prefeitura e vamos levar resultado ao município, vamos levar resultado às famílias de Orlândia. Ô candidato, e para a área de infraestrutura e zeladoria pública da nossa cidade, o que você pretende fazer? Tem um programa que a gente quer implantar de benfeitoria, de reparos automáticos. Ou seja, como é que seria esse programa? O responsável pelo setor, pela área, ele entraria dentro de um programa criado, integrado com a prefeitura, tá? E solicitaria pequenos e médios reparos a serem executados. Reparo num telhado, limpeza de calha, troca de torneiras, pequenos e médios reparos. Esse programa automaticamente casa com o sistema da prefeitura para liberação de recursos, aqueles pequenos recursos de pequena monta, para que seja feito esses reparos. Tá? Isso a gente democratiza o recurso que a gente tem. E a gente viabiliza aquilo para a necessidade real daquele órgão. Infraestrutura. Eu tenho que ter todas as ruas da cidade devidamente identificadas e sinalizadas. Eu não posso chegar e manter um programa esporádico de pavimentação e recap na cidade de Orlândia. Isso tem que ser permanente. Tem que ser trabalho permanente. Eu não posso fazer recap da cidade de Orlândia só em época de eleição. Isso tem que ser permanente, isso tem que ser coisa do dia a dia. É o cuidado com a nossa casa. A cidade de Orlândia é a nossa casa. Nós temos que cuidar bem dela. Então, a infraestrutura tem que ser trabalhada dessa forma. A forma que eu acho, que eu tenho certeza de trabalhar junto com a infraestrutura é de uma forma integrada. Tá? Eu não vejo isso isolado. Isso tem que ser feito de uma forma eficiente. Falta eficiência e falta vontade. Falta vontade de fazer isso. Ô candidato, praticamente há 15 anos aqui no Jornalismo Gazeta FM, a gente acompanha de perto o dia a dia da nossa cidade, a gente acompanha de perto o dia a dia das administrações, e eu já vi passar várias administrações aqui.
E a gente tem um grande problema no Parque Ciro Armando Cata Preta, que é o conhecido Parque da Gruta. E hoje também o nosso Espelho d'Água sofre de muitos problemas. Você, como candidato, caso vier eleito, como é que você pretende administrar o Parque da Gruta e o Espelho d'Água? Pessoal, o Parque da Gruta, ele é da família Orlandina. Ele é um local onde eu possa levar meus filhos, eu possa levar minha neta para passear, para ela brincar num ambiente saudável, sem bagunça, tá? Sem maus elementos, devidamente organizado, devidamente limpo. Eu sou da época que eu ia na gruta nos finais de semana, a piscina era cheia, limpa, o campo tinha campeonatos de futebol, tinha pista de atletismo que era utilizada também, tinham animais que deixaram morrer de fome, por sinal. Então, gente, o Parque da Gruta ele tem que voltar a atender o munícipe. Tá? Ele tem que ser um local de recreação, um local de piquenique, um local agradável para a gente visitar, limpo, bem gerenciado. Isso daí vai ser muito bom para a região, vai ser muito bom para o município também, economicamente, que nós vamos atrair pessoas de fora para fazer essa visita. Então, isso aí, o Parque da Gruta, ele tem que voltar aos que era na sua origem. Um parque de excelência para turismo, para recreação das famílias. Famílias, gente. Famílias têm que frequentar lá. Eu tenho que levar lá e deixar meu filho brincando na paz, sossegado, respirando o ar puro, vendo a natureza, olhando os animais. Então, isso requer cuidados, que foi deixado para trás. Mas, na sua gestão, o que você vai fazer para o parque funcionar nessas condições? Porque é isso que a população espera, né, candidato? Que o parque ofereça lazer, exatamente, entretenimento, mas o que os nossos governantes vão fazer para que o parque ofereça isso? Michael, é simples. Cadê os campeonatos de futebol que tinham lá? Aonde está a gestão? Candidato, o parque hoje não tem condições de ter campeonato. Mas tem que, a mas pergunta tem que ter. é, caso você ser candidato eleito a prefeito, como é que você vai gerir o Parque da Gruta para que ele funcione? A gente não está falando que o parque tem que ter lazer, diversão, não. A gente precisa que o parque funcione. Hoje, todos os candidatos os prefeitos que passaram, não conseguiram administrar o parque. O parque tem uma reforma durante um mês, passa 60, 90 dias, o parque está precário de novo. Eu quero saber como é que você vai fazer para o parque funcionar e oferecer lazer, diversão e esporte para a população. Perfeito. Ele é reformado e depois ele volta ao que era porque é largado. Não pode. Tá? Tem que ter uma integração. A escola tem que estar presente. Eu tenho piscinas lá que podem ser utilizadas num período pelas escolas. Lembra lá atrás que eu falei sobre educação, que a escola é de tempo integral? O aluno, no período da tarde, ele vai ter reforço, ele vai ter cultura, ele vai ter esporte. Pode ser natação. Eu sou de uma época que Orlândia tinha professores de natação e meu irmão, ele chegou a competir junto com o Gustavo Borges. Poxa vida, por que isso não pode voltar? Por que essas oportunidades não podem voltar? Entendeu? Então, gerencia-se o clube. Você vai dar condições daquele parque funcionar como tem que ser funcionado, limpo, organizado, com fiscalização, porque os exagerados, aquelas pessoas que não condizem com o comportamento, ela tem que ser chamada a atenção, tá? E colocar pessoas para funcionar aquilo lá. Você tem que levar a família orlandina para lá. Leva a família orlandina para dentro do parque. Isso você só vai atrair a família orlandina para lá se você dá estrutura. Dá estrutura, segurança e fiscalização. Se você promover... quantas vezes eu fui lá em concurso de pipa? Quantas vezes eu fui assistir campeonatos de futebol? Hoje nós não temos mais. Porque parou. Isso tem que ser fomentado, isso tem que ser incentivado. Nós temos atletas nossos que representam a nossa região, nossa cidade até hoje, que treinavam na gruta. E aí? Então, por que a gente não pode instituir programas de treinamento, programas esportivos dentro daquele parque, que aquilo lá também serve para isso? Gente,
nós vemos aqui do lado, São Joaquim da Barra, o Pio. Ele saiu de um projeto social, numa estrutura que não era nem metade do que a gruta é, do que a gruta pode proporcionar. Nós temos a Rebeca, que ganhou uma medalha olímpica, que também fazia parte do projeto social e andava horas para poder chegar no seu treinamento. E isso a gente pode proporcionar na gruta. A gruta pode e deve proporcionar isso ao munícipe, às famílias da cidade de Orlândia. Isso a prefeitura tem que proporcionar, a prefeitura tem que tomar um jeito, tem que dar um jeito. Ela tem que reformar, ela tem que colocar estrutura, ela tem que colocar fiscalização, ela tem que colocar segurança para que eu sinta condições de levar minha família lá. Ô candidato, para o Espelho d'Água, o que o senhor pretende fazer? Até porque o nosso tempo vai passando, talvez o senhor depois não consiga responder todas as perguntas. Nós estamos já com 25 minutos de entrevista. Bom, candidato, para o Espelho d'Água, o que você pretende fazer caso eleito? O Espelho d'Água segue o mesmo sistema. O Espelho d'Água é um local muito bonito, tá? Foi colocado lá uma biblioteca, algumas coisas, mas deixa. Não pode. E aí a pessoa do rádio, as pessoas que nos ouvem, falam, não, peraí, mas o que vai fazer? Gente, não é só o fazer, tem que manter. Eu não posso chegar lá e fazer uma quadra de futebol de areia e depois deixar criar mato. Não existe isso. Eu não posso deixar uma luz em volta da lagoa, do Espelho d'Água, queimar sem uma troca, sem uma iluminação melhor, uma iluminação de qualidade. Ali, eu posso fazer campeonatos de pesca todo ano. Pode acontecer. Isso tudo depende do carinho que o gestor público tem que ter com aquele local. Então, muitos órgãos dentro da cidade de Orlândia, falta carinho, falta dedicação àquilo lá. É isso que a gente quer levar, junto à participação do munícipe. Só trazendo estrutura e levando o carinho no tratamento daquela estrutura que nós proporcionamos, é que as famílias de Orlândia vão passar a frequentar aquele local. Ô candidato, hoje o nosso departamento de água e esgoto, ele está sobre uma concessão. Caso eleito, como é que você pretende lidar com essa situação, administrar a concessão junto à população? Primeiro, eu acho um absurdo a água da cidade de Orlândia inteirinha ter sido vendida pelo valor que foi. Candidato, não foi vendida, é uma concessão. É diferente de uma venda. 30 anos, é concessão, tudo bem, vamos trocar o nome então. Eu acho um absurdo ter sido feita uma concessão pelo valor que foi. Se você fizer uma pesquisa... 35 anos de concessão, candidato. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que no centro foi gasto 1/3 do valor para a troca da tubulação de amianto. Então, o resto da cidade inteirinha foi vendida por 2/3 daquele valor. Tá? Então, é uma promessa minha, uma promessa. Eu vou me debruçar nesse contrato e eu quero saber se tem uma única vírgula de erro nele. Se tiver, essa concessão vai ser cancelada. Tá? Porque eu quero ser eleito pela população da Orlândia para gerir o bem público, e a água é um bem público. A partir do momento que eu transfiro essa responsabilidade para outros, eu estou traindo aquele voto que eu recebi. Então, isso é um compromisso com você, munícipe. Se eleito, eu vou me debruçar naquele contrato e eu quero saber se tem algum erro. Se tiver um erro mínimo que seja, ele vai ser cancelado. Se não tiver erro, ele vai ser regulamentado. Ela não pode fazer aquilo que ela quer. Tem que ser gerido por lei. Então, tem todo um processo que tem que ser feito. Eu vou me garantir, verificar o que diz isso daí. Porque a gente tem noção de algumas coisas que foram colocadas na licitação para concessão. Eu quero ter uma noção completa do que acontece. Tá? De qualquer forma, eu sou contra uma cobrança de esgoto, de um esgoto que não é tratado. Por que eu estou pagando isso? E tanto eu sou contra, quanto muitos outros munícipes já entraram na justiça a respeito disso. Então, gente, calma para a população. Não concordo com essa situação. Tá?
E se eleito eu vou resolver, eu vou atuar em cima disso daí, ou cancelando ou regularizando. Ô candidato, qual que é a sua proposta para o setor de habitação para o município de Orlândia, caso eleito? Veja bem, nós temos programas no estado de São Paulo e programas federais como Minha Casa, Minha Vida, o CDHU, a Coab, e que podem estar nos ajudando, podem ser feitos convênios para a habitação na cidade de Orlândia. Mas, primeiramente, entrando, eu quero saber quantos terrenos a prefeitura tem dela na cidade toda, para que serve esses terrenos, como é utilizado esses terrenos, se é feita manutenção ou não. A prefeitura vai utilizar esses terrenos, ela vai fazer alguma coisa deles? Se não for, vamos disponibilizar, vamos leiloar, vamos fazer alguma coisa, mas alguma destinação tem que dar. O terreno vazio, que seja da prefeitura ou de qualquer um, ele não pode servir para depósito de lixo, entulho, proliferação de dengue, escorpião, cobra. Ele tem que ser destinado a algo. Tá? Então, a gente tem que trabalhar nisso daí. A população, ela tem que sentir que você tem alguma coisa para oferecer. Ao oferecer no setor de habitação, é simples, gente. Às vezes a pessoa, ela não quer fazer uma casa do CDHU, ela não quer ter no programa da Coab ou Minha Casa Minha Vida. Ela quer ter a oportunidade de ter um terreno para ela construir. Isso pode ser disponibilizado dentro do possível, vai ser. E para aquelas outras pessoas, nós temos outros programas de habitação que nós vamos fazer convênio, sim. Vamos fazer convênio e vamos trazer para a cidade de Orlândia, claro. Candidato, caso eleito, como vai ser a marca do seu governo? Vai priorizar algum setor? Não existe um trabalho dentro de uma prefeitura, por um prefeito, que priorize. A prioridade é o município, é o ser humano. Para a gente priorizar o ser humano, a gente tem que investir em qualidade de vida. É exatamente essa a nossa premissa. Tudo que a gente se propõe a fazer é para melhorar a qualidade de vida do município, melhorar a qualidade de vida daquele cidadão, para que ele chegue em casa cansado à tarde, ele tenha uma água para poder tomar um banho, para poder descansar, ele tenha um final de semana que ele possa frequentar um espelho d'água, ou frequentar uma gruta ou qualquer outro local da cidade de Orlândia, uma praça muito bem iluminada, bem bonita, limpa. Isso tudo é qualidade de vida, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e acessível a todos. Não adianta eu colocar no município se não for acessível. Tá? Então, a marca do governo é exatamente essa, é a qualidade de vida. E nós só vamos poder ter isso se a gente integrar todos os setores da prefeitura. Não existe um ou outro setor que é mais ou menos importante. Todos são importantes, têm o seu devido valor, mas todos têm que trabalhar em conjunto para que a cidade, para que o munícipe, para que o cidadão que necessita desse serviço, ele possa usufruir e dar valor. Entendeu? Eu quero que a cidade tenha orgulho da cidade. A população tem que ter orgulho de morar aqui na cidade de Orlândia, de ver essa cidade se transformar como ela era antigamente. Orlândia já foi considerada a pérola da Alta Bojana. Ela é o que hoje? Ela é motivo de piada em muitos locais. Pessoas vêm na Praça Central e é uma praça escura, sem vida. Quando a gente vê alguém, água, um absurdo, faltando água. E aí a gente vê a possibilidade, a necessidade de se preservar mananciais e a gente só vê desmatamento, colocação de lixo naquele manancial. Então a gente tem que... É um conjunto todo, não é específico. Ô candidato, administrar uma prefeitura, eu falo muito aqui no rádio, é como a gente administra a nossa casa, não é fácil, é difícil. Qual a sua experiência na área da administração? Nós estamos com 34 minutos, tem a última pergunta ainda. Minha experiência na área de administração, eu trabalhando no Correio,
depois casei e tudo, eu fui fazer administração. E eu tinha uma professora que falava que eu era autodidata. Eu transformei a empresa, a agência onde eu trabalhava, em referência regional, em gestão de pessoas, em eficiência, em trabalho, tá? Em compromisso com aquela população que a gente atendia. Então, eu não administro sozinho. Um prefeito, ele não administra sozinho. Ele tem todo um secretariado que faz parte da sua força de trabalho. E é esse secretariado de Orlândia que eu quero trazer para trabalhar junto comigo. Ô secretário, para finalizar, por que o eleitor que está nos ouvindo agora deve votar no Weber Parreira para prefeito? Eu estava olhando uma rede social e colocaram lá, quando eu me coloquei à disposição da cidade, uma pessoa, ela comentou da seguinte forma: a pessoa certa no partido errado. Não, eu sou a pessoa certa no partido certo. Eu estaria no partido errado se o partido que eu represento aqui dentro da cidade de Orlândia não tivesse no governo federal, tá? Não tivesse tantos projetos para a qualificação e a educação e a saúde e a melhoria da qualidade de vida do povo. É isso que eu quero trazer para a cidade de Orlândia, qualidade de vida para as pessoas. Então, hoje eu sou o candidato certo no partido certo. Eu fiquei 6 anos sem me manifestar na política porque eu não tinha nada a oferecer. Quem estava lá em cima era partido contrário ao meu, ao partido que eu represento. Então, eu não tinha como chegar lá e reivindicar alguma coisa para o município, como eu fiz e consegui nos primeiros governos do PT. A UPA é um exemplo, tá? Nós tivemos à disposição uma arena esportiva, também foi recusada como a UPA, e outras coisas. Então, mesmo não sendo político, não atuando politicamente, eu sempre atuei em prol do município. Hoje eu estou me colocando à disposição do município. Estou colocando o meu nome para a população escolher, democraticamente. A democracia deve prevalecer e que seja feita à vontade do cidadão. Então hoje eu sou o cidadão, a pessoa certa, no partido certo, para governar essa cidade, para levar essa cidade aonde ela merece estar. Candidato, tem 2 minutos. Quer reforçar alguma outra pergunta que não foi feita? Fique à vontade nesses 2 minutos finais. Eu queria agradecer muito à Gazeta, tá? Pela iniciativa. Isso é muito importante, como você falou lá atrás. É importante o munícipe estar participando, ele está vendo o que os candidatos querem, o que eles têm condições de fazer, porque não é só querer. A pessoa ela tem que ter condições de fazer também. Então, parabéns à Rádio Gazeta. Eu espero que a população ouça, veja esse vídeo, veja essa transmissão. Qualquer coisa, gente, que precisar, o que quiser saber de mais informações, eu estou à disposição. Tá? Eu quero fazer uma administração participativa, uma administração inclusiva. Incluir todos os setores. Eleito, eu não vou administrar para uma pessoa, para quem ele votou em mim, eu vou administrar para todos. Isso é importante. A cidade só é boa quando é boa para todos, e não só para alguns. Obrigado pela paciência, obrigado pelo retorno de todos vocês, obrigado, Maicon, à Rádio Gazeta, muito obrigado a todos.